Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu vou resolver agora a letra B do primeiro exercício da lista número 1 da atividade de matemática discreta. A descrição do primeiro exercício diz o seguinte: mostre que as seguintes sentenças lógicas são tautologias. Então, a letra B, eu vou copiar a sentença lógica, que diz assim: a negação, entre parênteses, negação de P ou negação de Q, fecha parênteses, conectivo bicondicional, P e Q, entre parênteses. Então, vou ver quantas letras tem aqui para mim montar minha tabela verdade, que eu vou ver se é a tautologia através da tabela verdade. Eu tenho só P e Q, então eu vou começar com uma coluna de P, uma coluna de Q. Aqui eu tenho não P, não Q também. Então, o próximo vai ser a coluna de não P, depois a coluna de não Q. Depois, o que eu tenho aqui é esse parênteses com essas duas sentenças, com essa sentença junto. Ligado com esse conectivo de ou, que é não P ou não Q. Depois eu tenho essa sentença aqui, que é P e Q. Depois eu tenho a negação desse parênteses, né, dessa sentença, que é a negação de não P ou não Q. E por último, eu tenho essa sentença completa, certo? Que daí eu vou deixar para fazer na última linha. Como aqui eu tenho só duas letras, eu sei que a minha tabela verdade vai ter 4 linhas. Já tem vídeos aí na playlist de lógica de matemática, ensinando a montar a tabela verdade. Se você não souber, dê uma olhadinha lá nos vídeos da lógica de matemática que ensina como que você faz para descobrir quantas linhas tem na sua tabela verdade. E como que faz para descobrir o que você começa a colocar aqui nas primeiras colunas, verdadeiro ou falso, tá? Então, aqui tem 4 linhas, eu vou colocar 2 verdadeiro, 2 falso em P, aí um verdadeiro, um falso em Q, um verdadeiro, um falso em Q. Aí, a negação de P é o contrário da valoração do P, porque se ele tá verdadeiro aqui, a negação dele será falsa, certo? Falsa. Se tá falsa, a valoração será mudada para verdadeira, porque aqui ele está negado. E a negação de Q, que é o contrário do que tá lá na coluna do Q, falso, verdadeiro, verdadeiro. Agora, eu tenho não P ou não Q. O ou é verdadeiro se uma das duas for verdadeira. Então, eu vou olhar essas duas colunas, a coluna do não P, que é essa, e a coluna do não Q, que é essa. Falso com falso, eu sei que dá falso, porque nenhuma é verdadeira. Falso com verdadeiro dá verdadeiro, porque o ou, basta uma das duas ser verdadeira, ele já é verdadeiro. Verdadeiro e falso, verdadeiro, 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 verdadeiro. P e Q. Agora, não é a negação, então eu vou olhar aquela primeira coluna do P, que é essa, com a coluna do Q, que é essa. E o conectivo E no meio só é verdadeiro se for as duas sentenças valor lógico verdadeiro. Aqui diz verdadeiro, verdadeiro, então ela é verdadeira. Verdadeiro e falso, ela é falsa. Falso e verdadeiro, ela é falsa. Falso e falso também é falsa. Agora, aqui a negação dessa sentença dentro do parênteses, eu já tenho a resolução dessa sentença inteira, que é essa coluna aqui, certo? Aí, a negação dele vai ser o contrário dessa coluna aqui. Falso, então, é verdadeiro, e verdadeiro, 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 falso, falso e falso, certo? Agora, aqui, para ver se é uma tautologia, eu vou olhar aqui nesse símbolo da bicondicional, conectivo da bicondicional, que só é verdadeiro se as duas valorações da sentença forem iguais. Mesmo que seja falsa, ela será verdadeira se as duas forem falsas, tá? Vou fazer aqui para vocês entenderem melhor. Então, vou copiar aqui a sentença de novo. Seria a mesma coisa de copiar aqui na última parte da tabela, tá, gente? É que eu tô fazendo o caderno para mim deixar aqui
guardado para quando eu precisar, porque eu tô estudando essa matéria agora. Aí eu já tenho aqui para quando eu quiser dar uma revisada. Então, eu tenho toda essa sentença aqui, que eu já tenho o resultado dela nessa coluna, certo? E ele tá bimplicação com o P e Q. O P e Q tá aqui, o valor dela. Então, eu vou olhar a primeira coluna dessa com essa. Vou até copiar aqui pra mim, que vai ficar mais fácil, pra mim não confundir. Ó, copiei essa coluna aqui dessa sentença e essa coluna dessa sentença aqui, P e Q. Bicondicional só é verdadeiro se as duas forem iguais, então aqui tem verdadeiro e verdadeiro, falso e falso, mesmo sendo falso, como as duas é iguais, ela é verdadeira, e aqui também. Sendo que deu todas as opções verdadeira, ela é uma tautologia. Tá? Se tivesse uma falsa aqui no meio, ela não seria uma tautologia. E se fossem todas falsas, ela seria uma contradição. E aí está o resultado da letra B do primeiro exercício. Logo postarei um vídeo para vocês com o resultado do exercício número 2. Até mais, Deus abençoe a todos. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber todas as notificações dos exercícios para estudar. Até mais, gente!